Olá, meus amigos! Estamos aqui para analisar mais uma decisão do Supremo Tribunal Federal. E olha, vamos voltar a maio de 2019, quando o informativo 943 publica a decisão de mérito da ADIM 5624. Medida cautelar tinha sido dada em meados de 2018 e o mérito veio em maio de 2019. A ADIM tem como relator ministro Ricardo Lewandowski. E o tema é desestatização. E, apesar de ter voltado a maio de 2019, quero lhe dizer que o tema é absolutamente atual. Por exemplo, você viu o meu estado do Rio de Janeiro querendo desestatizar a SEDAI. A União querendo desestatizar a Eletrobras. Aliás, para você ver como é atual, estou aqui com uma matéria muito interessante da Folha de São Paulo, 31 de julho de 2020, na página A3. A matéria é: a privatização da Eletrobras seria extremamente prejudicial ao país. Com lucro, é possível autofinanciar a expansão e a modernização. Quem escreve o artigo é Joaquim Francisco de Carvalho. E claro que quem apoia o governo já está chamando de comunista, né? De petralha e tal. Olha, eu não sei o que ele é, eu não conheço. Mas diz aqui que ele é doutor em engenharia pela USP, foi engenheiro da CESP, Companhia Energética de São Paulo, e diretor industrial da Nuclem, atual Eletronuclear. Pô, então o cara tem conhecimento no setor de energia, né? Muito bem, olha como ele começa o artigo, que interessante. A quase completa privatização do sistema elétrico feito no governo FHC, 1995 a 2002, foi um fiasco. Os novos donos das antigas estatais pouco investiram para expandir o sistema, obrigando o governo a fazê-lo. Vale frisar que o artigo 1º da 9491 de 97, o Programa Nacional de Desestatização, deixa claro que um dos objetivos da desestatização é exatamente isso: passar o investimento para a iniciativa privada. Ela passará a realizar a atividade e os investimentos que o governo não tem condições de fazer. Não aconteceu. Ele completa, olha que estarrecedor: em vez de mais baratas, as tarifas para o setor residencial subiram mais de 69% e as do setor industrial aumentaram cerca de 158% acima da inflação, provocando a falência de inúmeros estabelecimentos industriais e desemprego de centenas de engenheiros e milhares de operários qualificados. É por isso que a gente percebe a conta de luz crescer todo santo mês. É uma coisa impressionante, pô. Isso somado à carga tributária que somos obrigados a bancar. Quer dizer, radical, né? Muito bem. Aí ele fala: sobrou a Eletrobras, que agora o ministro Paulo Guedes, da Economia, pretende privatizar sem apresentar o motivo plausível para isso. Bom, vale frisar que o atual governo eleito propôs isso na sua campanha eleitoral. E foi eleito, cara. Então ele tem legitimidade para seguir este caminho. Está melhorando o PPI, Programa de Parceria de Investimento, criado no governo Temer, que envolve as desestatizações. Então, o governo tem legitimidade para tomar esse rumo. O que nos cabe então fazer? Uma análise técnica, uma análise jurídica dos passos do governo, para saber se ele está respeitando a legislação. E é exatamente aí que entra essa decisão de 2019. A decisão de 2019 muda radicalmente a posição que o Supremo tinha em relação à desestatização. Então vejam, quando o governo Fernando Henrique Cardoso vendeu a Vale do Rio Doce, fazendo a sua privatização, ele o fez apenas com decreto do presidente da República. Não passou pelo crivo do parlamento. Quando o meu estado do Rio de Janeiro vendeu Banerje, foi apenas decreto do governador. Não passou pela Assembleia Legislativa. E por que isso? Porque o Supremo entendeu, e à época, claro, tivemos uma enxurrada de ações, né, contra as desestatizações, mas o Supremo negava essencialmente o seguinte: o Supremo, os advogados falavam assim: como é que você cria uma empresa estatal, hein? Aí eu corria lá no 37, inciso 19, por lei autorizativa.
Ah, muito bem. Ô Supremo, o senhor já ouviu falar no paralelismo das formas? Similaridade? O que é criado por lei autorizativa só pode ser extinto por outra lei autorizativa e não apenas decreto do presidente. Argumento poderoso, que eu inclusive endosso. Aí o Supremo virou e teve a seguinte decisão, uma sacada bem interessante. Eu não concordo, mas foi bem interessante. Olha, você quer uma lei autorizativa? Já está aí, ó. Aonde, pô? A 9491 de 97, a Lei Geral de Desestatização. Ela já está autorizando. E ela está dizendo aqui no artigo 6º que, aconselhado pelo Conselho Nacional de Desestatização, hoje é Conselho Nacional de Parceria de Investimento, Programa de Parceria de Investimento, basta decreto do presidente, olha lá. Artigo 6º, inciso 1º da 9491 de 97. Então o Supremo nega a necessidade de uma autorização legislativa para cada desestatização, entendendo que ela já existe numa lei geral que não tocou no assunto de qual estatal seria desestatizada, passando a bola para o presidente via decreto. Acho um erro do Supremo e me parece que esse erro agora está sendo corrigido, porque é exatamente nesse contexto que essa ADIM vem a mudar esse posicionamento, a DIN 5624. Vejam só que interessante a decisão em relação à empresa estatal. A alienação do controle acionário das empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação. A exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Aqui eu preciso fazer essa explicação, essa divisão que ele fez aqui. Muito bem. Empresa estatal é um gênero. É a palavra mais ampla que tem. Então, se eu não sei se a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, é uma empresa pública. Mas se eu não sei, para não errar, a empresa estatal mencionada. Pronto, empresa estatal é gênero, não tem como errar. Não tem como errar. Se eu não sei se a Petrobras é uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública, é uma sociedade de economia mista, eu vou me referir à estatal Petrobras. Pronto, cara, jamais errarei, porque é a expressão gênero, empresa estatal. E eu tenho 4 espécies. As 2 mais conhecidas, empresa pública e sociedade de economia mista. E as 2 menos conhecidas, subsidiárias e controladas. E olha, acabou a dúvida, hein? Não há mais discussão. Está no artigo 1º do Estatuto da Estatal. 13.303 de 2016. No caput você tem empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiária. E no parágrafo 6º do artigo 1º você tem as controladas. Gênero, empresa estatal, 4 espécies. Para as 2 primeiras, o Supremo exige lei autorizativa para desestatizar, a partir de maio de 2019. Agora, por que as 2 últimas não precisam de lei autorizativa? Aí eu volto ao texto constitucional. No inciso seguinte, lá no 3720. 3719 pede lei autorizativa para criar uma estatal. Tem que ter lei autorizativa para desfazer a estatal. Agora, no inciso 20, ele fala em autorização legislativa para criar subsidiárias e controladas. E em decisões anteriores, o Supremo, no caso da Petrobras, analisando a lei do petróleo, 9478 de 97, se não me engano, artigo 64, 65, que dizia assim, a Petrobras está autorizada a criar subsidiárias. Pronto, uma autorização genérica. Aí o PT, à época ainda um partido íntegro, né, e tal, né, entrou com uma ADIM questionando, ó, vem cá, não é necessário uma lei, não, para cada criação? Aí vem o Supremo, não, a lei já deu aí para a Petrobras, ela cria quando ela quiser. Quem vai determinar se a Petrobras agora vai criar uma subsidiária ou uma controlada é o Conselho Administrativo da Petrobras. A autorização genérica já foi dada na lei do petróleo. E nesse contexto o Supremo raciocinou. Então, peraí, se para criar subsidiária e controlada hoje basta o Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista decidir, então para vender também. Similaridade, paralelismo das formas. O mesmo argumento para a colocação anterior. Só que a resposta vai no sentido contrário. Então, ficou definido, e isso foi uma mudança significativa. Porque até esta decisão não era necessário lei autorizativa a cada desestatização para empresa pública e sociedade de economia mista. Agora é necessário. E para subsidiárias e controladas, não há necessidade dessa lei autorizativa, basta o Conselho de Administração da empresa pública e da sociedade de economia mista decidir vender
as suas subsidiárias e controladas. Completa essa colocação trazendo uma passagem de 2 votos que me parecem muito interessantes. O primeiro do Luiz Fux, que fala em desinvestimento, na venda das ações que a estatal venha a ter de determinada empresa privada, na venda das ações que ele garante um controle de uma empresa privada que agora é controlada, no desfazimento de suas subsidiárias, ele chama de desinvestimento. E você, profissional que está entrando agora nesse setor de desestatização, vem aí o marco, em razão do marco regulatório de saneamento básico, muitas desestatizações, olha a SEDAI aqui no Rio de Janeiro, fique atento, hein? Porque claro e correto a colocação do ministro Fux, desinvestimento não é desestatização, e com ela não se confunde. Ainda cita o decreto 9188 de 2017, governo Temer, que explica esse desinvestimento, que não precisa de licitação, desde que siga regras de mercado e princípios da administração pública. Então, bem interessante em relação à subsidiária, controlada e ações que a estatal tenha de outras empresas que continuam privadas, mas com a participação minoritária da empresa estatal. E outra passagem é do ministro Luiz Roberto Barroso, que diz assim: a Constituição não exige autorização legislativa para a venda de ações, mesmo que corresponda ao controle acionário. A submissão das estatais e de suas subsidiárias ao regime jurídico próprio das empresas privadas não admite a acepção de que é necessária edição de lei para vender as ações, uma vez que essa exigência não se aplica à iniciativa privada. Aí é aquela história do 173 da Constituição, que pede que a estatal, lá no parágrafo 1º, tem o mesmo tratamento dado à iniciativa privada quando ela presta atividade econômica. Aliás, o artigo 173 é o fundamento constitucional da desestatização, né? 173 fala, não cabe ao Estado fazer atividade econômica. Lá em 88, quando veio essa redação, a União tinha 503 estatais prestando atividade econômica. Meu Deus, estou em desacordo com a Constituição, o que é que eu faço? Vende. E como é que eu chamo isso? Desestatização. Tanto é governo Collor. 1990, primeira lei de desestatização, 8.031 de 90, hoje revogada pela atual 9491 de 97, governo Fernando Henrique Cardoso. Olha aí o fundamento constitucional da desestatização. Por isso que o questionamento nosso é: os requisitos legais foram respeitados na desestatização? É isso que a gente tem que ficar atento. E com a novidade, agora tem que ter lei autorizativa para vender empresa pública e sociedade de economia mista. Então, se o ministro Paulo Guedes quer vender a Eletrobras, o que ele tem que fazer, primeiramente, encaminhar um projeto de lei para o Congresso. Se o Congresso autorizar a venda, ele volta na 9491, volta no artigo 6º e cria o que a gente chama de modelagem operacional da desestatização, que, aliás, torna o estudo muito difícil. Cada desestatização tem uma modelagem diferente, não tem uma receita de bolo, não é uma coisa única. Eu não posso desestatizar a Vale da mesma forma que eu desestatizo o Banespa. Pô, são áreas da economia completamente diferentes, então é um estudo difícil. E é por isso que tem mercado para um advogado que queira entrar nessa história. Arregaçar a manga e estudar. E vou dizer uma coisa, é o maior barato, arregaçar a manga e estudar. É o prazer no mundo jurídico. E se é difícil, ótimo, menos gente, cara. Tem que ler muito, maravilha, ninguém lê mais nada, é isso. E você vai despontar profissionalmente, porque vem aí uma série de desestatizações. E olha, o novo marco regulatório do gás também está vindo aí, gerando novas concessões, novas desestatizações. Pô. Então fique atento, porque é uma matéria que vai render muito espaço para uma atuação profissional. Muitos olhando hoje em dia para uma requalificação, né? Se reposicionar no mercado de trabalho, fique atento que esse é um caminho bem interessante. Ok? Então, foi um prazer estar com vocês. Fechamos aí mais uma análise das decisões do Supremo Tribunal Federal. Até a próxima. Um abraço a todos.